Olá, bem-vindo de volta. Olha, dois avisos antes da gente começar. Na verdade, três. O primeiro, deixa o like. O segundo, esse vídeo tá sem roteiro. Eu tô literalmente gravando logo depois do evento que eu quero falar aconteceu. E terceiro, spoilers de Maldição de Estrade para quem estiver jogando ou querendo jogar. Tome cuidado aí. E por onde eu começo? Meu mestre é simplesmente um gênio. Eu não sei nem como descrever, mas ele me fez ter um turbilhão de sentimentos que eu não sei nem como ele conseguiu. Saca só, pra começar um contexto, vocês vão precisar desse contexto aqui. Tem outros personagens, claro, a mesa tem 5 pessoas, mais o mestre, mas o importante é só o meu personagem. O meu personagem se chama Vaira, ela é uma Draconata Paladina, estamos atualmente no nível 7, mas eu acho que a gente vai passar de nível daqui a algumas sessões. E ela o principal dela é que ela era devota de Tiamat. Ela viveu nas gladiando. Ela era uma gladiadora e ela conheceu Tiamat no ringue por enfrentar dragões, e ela foi a principal forma de sobrevivência dela. Ela foi a fé que algum dia a Tiamat podia transformar ela em um dragão verdadeiro, que ela via esse poder e ela queria esse poder para ela. E eu guardei isso por um pouco de segredo no tempo, e a gente passou um tempo sem explorar isso, até que chegou o momento em que algumas sessões atrás eu recebi uma mensagem da Tiamat dizendo que se eu quisesse virar um dragão, eu teria que fazer uma missão para ela e destruir o tesouro de um dragão de prata que existia naquela região, na Baróvia. Eu obviamente aceitei, né? Minha personagem não sabia o que poderia acontecer, só tava seguindo um fluxo. E ela seguiu com o grupo até o momento da sessão retrasada. Na sessão retrasada, a gente chegou no castelo de Argynvost, que é o dragão de prata. Esse castelo tá abandonado, o dragão não vive mais ali, ele morreu. Chegando lá, o próprio Scrade chegou com o fucking com o crânio do dragão, e depois de uma discussão ali, da gente ter que entreter ele, ele nos entregou o crânio e disse que era uma das partes do ritual que Tiamat requeria pra eu virar um dragão. E depois a gente começou a explorar, e um pouco antes da gente entrar na parte principal, o meu mestre avisou que pra ter poder em Ravenloft teria que ter grandes sacrifícios, teria consequências por você querer poder. E na hora eu não pensei no que ele poderia fazer, mas a gente continuou explorando, mesmo com esse aviso, até que a gente chegou no... Eu dei um corte aqui, mas eu não vou lembrar o nome do NPC agora. A gente chegou na sala de um Revenant que era servo do Argynvost. E ele tava ali. De um lado dele tinha um tomo
de informações, que eu não vou dar muitos detalhes para não dar mais spoiler do que eu já tô falando. E tinha o tesouro de Argynvost, que era a segunda parte do que eu precisava para o ritual de virar um dragão. Só que esse tesouro era um ovo. Era o filhote dele que ainda tava chocando. Daí na hora eu fiquei tipo... eu fiquei em choque. Não só porque, pra contexto, a minha personagem, o juramento dela é que ela não pode ferir crianças. E não só por causa da minha personagem, mas também porque eu fisicamente fiquei em choque. Eu não conseguia tomar iniciativa pra fazer aquilo acontecer. Eu não conseguia tomar uma decisão. A gente cortou a sessão ali com a revelação de que o tesouro era um ovo. E eu passei as 3 semanas de gap que teve de lá pra cá em um completo nervosismo. Quando eu lembrava disso, eu sentia minha mão tremendo. Daí beleza, com o tempo eu fui chegando, ficando menos nervoso e eu consegui tomar uma decisão. Eu vou guardar essa decisão até um pouco mais tarde no vídeo. Chegou a sessão de hoje. A gente voltou para aquela mesma cena, deu uma negociada ali, falou, a gente precisa disso, o cara retrucou e tal. Daí chegou um momento que tipo, você tem uma informação que a gente precisa. Eu puxo o crânio de Argynvost, que tava junto comigo, que eu tava carregando. O mestre até me deu uma penalidade ali no movimento, porque eu não... por causa de eu estar carregando o crânio. E eu falei, cara, a gente pode entregar o crânio pra vocês enterrarem, mas a gente precisa da informação. E os caras ficaram em choque. Pelo visto, eles eram algum tipo de Revenant, já tinham morrido antes, e eles não tinham visto aquele nível de gentileza, eu acho, que o personagem ficou tipo, tá, qual é a armadilha? O que vocês estão planejando? Mas ele aceitou. A gente começou os preparativos pra ele... Eu cortei de novo o vídeo e eu avisei que o vídeo era sem roteiro. Eu tô gaguejando muito, desculpa. Mas enfim, a gente voltou pra fora do castelo de Argynvost e eles foram pra um mausoléu enterrar o crânio. Só que quando eles estavam fazendo isso, eu entreguei o crânio pra um dos meus colegas, que era o guerreiro do grupo, que ele carregasse. Eu me afastei um pouco. Eu peguei o meu símbolo sagrado, que era o símbolo de Tiamat. Eu quebrei ele e joguei fora. E eu só entrei completamente no personagem. Comecei a xingar ela, falei, ei, pega essa briga que vocês têm com os dragões e enfia onde o sol não bate. Eu tive um palavreado muito mais chulo, no caso. E daí aconteceu isso. Eu voltei. Do nada, do meu símbolo sagrado, vem um tornado. Começa a girar um monte de névoa. E a névoa de Baróvia é a magia que traz a gente pra cá. Então a gente ouve a voz do Strahd conversando com Tiamat. E ela começa a me amaldiçoar por eu ter traído ela. E sai um dragão vermelho de dentro da névoa. E a gente teve uma luta, uma boss fight que, meu amigo,
o mestre tava doido pra matar algum dos jogadores. O guerreiro ali caiu, teve que ser segurado porque senão ele ia cair em 3 turnos. Daí beleza, rodamos iniciativa, rolou uma lutinha ali e a gente no meio da luta, o mestre, na verdade, no começo da luta, o mestre marcou um D4 ali e falou, em 4 rodadas vai acontecer um negócio. Daí foi rodando, passou as 4 rodadas e depois disso a gente viu o farol de Argynvost acendendo e todo o ambiente ficou um pouco mais claro e a gente recebeu uma dádiva dracônica. Basicamente todo mundo que é contra Strahd agora tem uma Cloak of Protection, sabe? Mais um na CA e mais um em salvaguardas. E a gente, tipo, ficou espantado. A gente não esperava que isso ia ser a nossa recompensa. Só que o dragão ainda tava lá. Ele tentou fugir. Trigou o meu ataque de oportunidade. Eu tirei um vintão. Eu, sendo paladino, mesmo tendo perdido parte do meu contato, eu ainda tinha os meus spell slots. Eu dei um critaço nele, dei 44 de dano em uma sentada só. O mestre permitiu que eu descrevesse como matava ele. Então eu fui lá e descrevi que conforme ele ia voando, eu fui lá e cortei a cabeça dele. E a gente desceu e caiu na parte do trono, onde estava o colega de Argynvost lá. Na verdade, ele não estava mais lá, mas o ovo ainda estava lá. Daí o mestre narrou a cena do farol iluminando o ovo e o ovo chocando em um pequeno dragãozinho. E essa é a parte que mais me deixou no hype, assim, porque eu basicamente adotei um dragão de prata. Eu dei o nome de Isolde lá, tem até a foto no zap dela, mas eu não vou mostrar aqui para não vazar o meu zap. Mas, né, cara, agora chega o momento das consequências das minhas ações. E a Tiamat não gostou nem um pouco do que a gente fez. Ela lançou uma maldição sobre mim e foi sobre mim, mas pegou de raspão na minha trupe também. Todo mundo teve que fazer uma salvaguarda lá. Eles tomaram 2... Alguns tomaram 1 nível de exaustão, outros tomaram 2. Eu tomei 3. E se eu tivesse falhado na salvaguarda, eu teria tomado 5. Mas o principal é que a minha personagem ficou marcada com uma marca de traição. E foi basicamente isso. Eu não sei o que essa marca de traição pode fazer comigo. E eu sei, a gente sabe, pelo que o mestre falou no off, que o Strahd tá puto com a gente. Mas eu não sei, eu não faço a menor ideia do que isso pode trazer pra gente. Enfim, essa foi a história que eu queria contar aqui. É uma história relativamente curtinha. Geralmente quando eu vejo esses canais falando de história, eu vejo eles fazendo vídeos de meia hora, sem conta da sessão inteira. Mas essa sessão foi curtinha aqui e foi muito boa pra mim, no sentido de que trouxe muitas emoções. E é meio que isso que eu quero quando eu tô mestrando, tirar emoções dos players. Enfim, eu vou ficar por aqui, que a minha garganta já tá queimando de tanto eu falar numa sentada só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima com um vídeo roteirizado, tá? Falou!